Ontem Lula subiu no palco lá em Minas Gerais para meter o pau nos ricos, dizendo que não foi eleito para fazer benefício para rico, diz Lula, ao criticar isenções fiscais. Olha, o presidente tem razão. Ele não foi eleito para fazer benefício para ricos. Não foi. Ele foi eleito para reestatizar a Eletrobras, para reestatizar as refinarias, foi eleito para valorizar o BPC, o Bolsa Família, foi eleito para revogar a reforma trabalhista de Temer, ele foi eleito, não é? Para tudo isso. Mas chegou no governo, fez o contrário, não fez nada disso. Né? E tá lá, botou um banqueiro não, né? Mas um funcionário dos bancos no Banco Central, botou, como diz a economista Denise Gentil, um office boy da Febraban no Ministério da Fazenda, e tem, né, o governo dele hoje é um governo em aliança com o agronegócio, em aliança com a Febraban, em aliança com aqueles que liquidam com os minérios e o petróleo brasileiro, desde Petrobras, a Shell, a Chevron, a Vale e aquelas aves de rapina empresariais que estão se apropriando de largas fatias do Estado brasileiro através desses programas de PPP e concessões, maior programa da história do Brasil. Realmente o presidente Lula não foi eleito para fazer nada disso, né? E foi lá ontem, atacou os ricos, ele atacou os ricos. Olha aqui, o presidente Lula ontem lá em Minas atacando os... Eu fico chocado, eu fico de cara, como dizem os mais jovens. Empresário brigando, tem vez dos banqueiros, é só ver de vendo, o governo está gastando demais, esse governo da Bolsa Família demais, esse governo dá benefício previdenciário demais, esse governo dá pé de meia demais, esse governo gasta muito com pobre e vai por aí afora. Vocês sabem quanto que nós gastamos com os ricos? Vocês sabem quantos bilhões a gente dá de isenção para os ricos desse país? A gente é o governo Lula, né? Imposto 860 bilhões de reais. Isso mesmo, presidente, tem razão. É 3 vezes do Bolsa Família, 4 vezes do Bolsa Família. Não é? Agora, o que a gente dá para eles é investimento. O que a gente dá para vocês é gasto. É a visão do Haddad, né, presidente? Parece que há uma sina desgraçada nesse país, que pobre tem que nascer pobre e morrer pobre. Eu fico de cara. Como é que ele faz um discurso deste no dia seguinte a ter emitido um decreto e uma medida provisória atacando os pobres do país botou uns jabuti. Sabe o que é jabuti? Jabuti é uma figura aqui do Congresso brasileiro que é assim, tem lá um decreto, tem uma medida provisória, tem um projeto de lei sobre um tema. No caso, qual era o tema? A mudança daquele projeto do IOF, que o governo recuou, né? Os ricos fizeram cara feia e o Haddad e o governo Lula recuaram. Aí substituiu, então vai lá taxar as letras de crédito imobiliário, as letras de crédito do agronegócio, diminuir um pouquinho de IOF, blá, blá, blá. Aí no meio do decreto tem um ataque brutal ao piso da educação, tem um ataque brutal aos pescadores pobres do país e tem um ataque brutal aos trabalhadores acidentados do país. E aí no dia seguinte vai fazer um discurso desse. É realmente impactante. Não só ele, o líder do PT, mas eles não ficam nem vermelhos. Não ficam nem vermelhos. O líder do PT na Câmara, o Lindbergh Farias, fez o mesmo. Você entenda, toda essa crise aqui em Brasília, no Congresso, é porque tem uma elite brasileira que diz o seguinte, tem que fazer ajuste fiscal, é um absurdo. Mas, camarada Lindbergh, quem diz que tem que fazer ajuste fiscal é o Haddad, é a Simone Tebet, é o Lula. É claro que os bancos também. É claro que o agronegócio também. É claro. E vamos lembrar, né? Ontem foi tema nosso. O ajuste fiscal que essa turma fala, inclusive o Lindbergh, é o ajuste fiscal do chamado
orçamento primário, que é o orçamento dos pobres do Brasil. Orçamento dos pobres. Gente, mas é um negócio, não é nem fake news, é mentira deslavada. Vamos lá, fala, Lindbergh. Um aposentado ganhar um salário mínimo, tem que desvincular. Mas quando o governo quer mexer um pouco no bolso do mais rico, eles criam uma confusão. Eu quero que você veja o que o Lula acaba de falar. Veja os empresários brigando, os banqueiros dizendo que o governo está gastando demais, dá Bolsa Família demais, gasta muito com o pobre. Vocês sabem quanto gastamos com os ricos? Quantos bilhões damos de isenção para os ricos do país que não pagam impostos? 860 bilhões. Não é? O que o Lula tá falando. 4 vezes o Bolsa Família. Mas, Lindbergh, presidente Lula, vocês estão no governo há 2 anos e meio. E continua isso, não fizeram nada até hoje, como diz aqui o Augusto, isso aqui, dissonância cognitiva pura. E aí os petistas, os lulominions, PTminions, essa base progressista, fica repercutindo. Acredita, é que nem bolsonarista. Acredita que o cara tá falando a verdade. É chocante. Disse o presidente Lula. E continua. Eu quero que todo mundo saiba. Eu governo para todos os brasileiros. Mas eu tenho preferência, obrigação moral, ética e política de gostar, administrar e cuidar do povo que mais precisa, do povo mais pobre, do povo trabalhador, da classe média. É isso, pessoal. O que o presidente Lula está querendo fazer agora? As bets têm que pagar mais. O que ele quer também? Mas, Lindbergh, vocês não fizeram nada contra as bets. As bets tinham que ser proibidas neste país. O governo Lula, assim como o governo Bolsonaro, foram governos de grande incentivo às bets. Aí tá querendo taxar, mas não é que eles queiram taxar as bets para proteger os pobres. Eles querem taxar as bets para faturar uma graninha para o ajuste fiscal. É isso. É disso que se trata. Tá? Que os bancos que têm lucros bilionários não tenham tanta isenção. É o projeto do juros sobre capital. Gente, quem define a política econômica do governo é a Febraban com Haddad e com o presidente Lula. Mas é muita cara de pau. Vai lá, vamos lá. Tem a ver com isso. Tem a ver com a decisão do Lula de dizer o ajuste fiscal tem que ter uma contribuição dessa elite brasileira. Não existe ajuste fiscal com contribuição da elite brasileira, camarada Lindbergh. Não existe. O ajuste fiscal é feito exclusivamente no orçamento primário. Daqui a pouco vem o Davi De Castro aqui para explicar para nós. Por sinal, ontem tivemos uma conversa muito legal com o professor Paulo... Ai, meu Deus do céu, eu e Maurão e os nomes. Com o professor Paulo Rubem, lá de Pernambuco, ex-deputado, foi do PT, foi do PSOL, está na rede agora, né, sobre o governo Lula. É muito, gente, pelo amor de Deus, não se faz isso, não se faz, ou faz, né, ou se faz, né, está se fazendo, é o que está se fazendo, é chocante. Vamos ver ontem, gente... O professor Paulo Rubem ontem disse, este é o governo Robin Hood ao contrário. É impressionante, efetivamente. Tira dos pobres para dar para os ricos e ainda vem com essa cascata. Vamos ver. Vamos ver aqui o professor Paulo Rubem ontem falando sobre o governo Lula. A matriz macroeconômica. E isso é grave. Porque eu digo sempre, a política econômica é a mãe de todas as políticas. Porque é da política econômica que você observa o crescimento da riqueza, o aumento da renda, o aumento dos empregos, a engorda do PIB, esse agregado macroeconômico tão conhecido, PIB, Produto Interno Bruto, é da política econômica que você interfere no hoje, no amanhã e no depois. Não adianta discutir políticas sociais, políticas setoriais,
ou como se convencionou chamar, questões identitárias, que são legítimas, que são fundamentais, mas se você não partilha a riqueza. O Brasil é o país que mata mais pessoas LGBT. O feminicídio é imenso. Como é que eu vou enfrentar isso se eu não tiver política pública? Como é que eu vou enfrentar a política pública se eu não tiver orçamento? A minha mãe dizia lá no Ceará, saco vazio não se põe de pé. Então você precisa partilhar a riqueza, e a riqueza você partilha com tributação, com política social, com política fiscal progressista. Mas a nossa política fiscal não é progressista, ela é conservadora, porque ela retira da sociedade, é o Robin Hood ao contrário, né? Você tira dos mais pobres para transferir para os mais ricos. Em plenos governos do Partido dos Trabalhadores. Eu fui fundador do PT, passei 27 anos no PT, saí do PT em 2007. Tenho amigos, companheiros, alguns eu discordo, outros eu converso, dialogo, abraço, tomo uma cerveja junto de vez em quando, mas houve uma rendição ao modelo. Então, quando você tem hoje uma falsa disputa entre tirar dinheiro da elite para fazer esse ajuste fiscalzinho que o Haddad quer fazer, e a meta fiscal, eu estou dizendo, gente, isso é uma falsidade ideológica. Aí, Robin Hood ao contrário. Fundador do PT, professor Paulo Rubem, ex-parlamentar. Tirar dos pobres para dar aos ricos é muito impactante o que é esta política econômica. Como eu disse, daqui a pouco depois da Mariana, vem o Davi De Castro, que vai inclusive explicar essa demagogia toda do governo de querer tributar os mais ricos como se isso resolvesse a questão fiscal, do ajuste, do arcabouço fiscal, teto de gastos. Ele vai explicar, o governo não está nem aí para o aumento da arrecadação. Quanto mais arrecada, pior para o governo. Ele vai explicar daqui a pouquinho. O Ari Santiago diz, Lula na oposição ao governo Lula. Aqui, ó. A Deise diz, para o governo Lula, Gaza fica em outra dimensão. Mensagem no papel higiênico sionista, nota de repúdio. O Celo nunca viu um governo mais perdido que esse. Esquece 2026, já é da extrema-direita. O Sil, é muito fácil falar de virada à esquerda com praticamente um ano antes da eleição. Começou a propaganda eleitoral. Quando o Sidônio foi para lá, eu falei, o Sidônio não vai ser chefe da SECOM, ministro da SECOM, da Secretaria de Comunicação do governo Lula. O Sidônio está indo para ser o ministro da comunicação da reeleição de Lula. Essa é a dinâmica dele. Gente, o Sidônio é um marqueteiro de primeira, mas ele não entende nada de comunicação governamental e comunicação pública. Ele entende de eleição. E é isso que ele está cuidando ali, de eleição, e aí faz essa cena do giro à esquerda, de atacar os ricos. Mota litigou com a empregada doméstica, a trabalhadora doméstica, por causa de R$ 1.500. Se quer acumular aposentadoria, pois é, rompimento com Israel já, Palestina livre do rio ao mar, a nossa Verônica Nascimento. E aí o Paulo Rubem diz aquilo, entendeu? Não vem com essa, não. Nós vamos começar a discutir a eleição aqui, tá? Jones vai lançar um vídeo domingo, nós vamos começar a discutir a necessidade de ter um candidato de esquerda, pelo menos no primeiro turno da eleição. Quem sabe vai para o segundo turno. Pelo menos no primeiro turno não dá para conciliar e nem seria razoável, depois de toda a nossa postura político-ideológica editorial, sair apoiando o Lula ou o Haddad, quem quer que seja desses candidatos aí neoliberais progressistas. É a posição muito interessante do professor Paulo Rubem. Que a sociedade saia dessa anestesia. Eu digo para as pessoas, eu votei no Lula contra Bolsonaro, mas eu não dei meu título de eleitor para o Lula. Eu não dei minha consciência política para o Lula. Eu votei numa situação emergencial para derrotar a extrema-direita e a ameaça fascista. Mas eu quero derrotar a política neoliberal macroeconômica que o Paulo Guedes deixou. Eu quero derrotar o conservadorismo fiscal que o Temer deixou. Eu quero derrotar essa visão de que o Estado tem que servir com a tributação, a formação de riqueza, e entregar a riqueza para o andar de cima da economia, que é o setor improdutivo. Eu não estou discutindo aqui acumulação produtiva do capital, empresas, produção agrícola, rural, serviços. Eu estou discutindo que uma parte preponderante do orçamento está indo para quem não produz nada. É como você fala, que quer, vai para a praia, pega o jatinho.
Quem nunca foi nos últimos anos assediado por esses consultores da Bolsa de Valores? Tá aí. Essa palavra dele é interessante, né? Eu votei no Lula contra os fascistas, mas eu não dei o meu título de eleitor para o Lula. Nós queremos a derrota dos fascistas? Queremos. E queremos a derrota dos neoliberais também. Também queremos. Tá? Isso aí. Então, aí é isso. Aí vai lá o Lindbergh faz esse discurso, vai o presidente fazer esse discurso ontem. Na véspera à noite, o presidente Lula e o Haddad assinaram a medida provisória de substituição lá do IOF, em que ele faz... Olha o que o governo fez, gente. Ele limitou o prazo de concessão de auxílio-doença pelo TestMed, que é o sistema de liberação, tá? Em que não é que assim, o cara dá um telefonema lá pro presidente do INSS e fala: presidente, tô doente, não vou poder trabalhar, tá? E ele ganha... Não é assim. Tem que apresentar um atestado, tem que passar pelo médico do INSS. A coisa não é assim. Essa turma do Bolsa Família, presidente Lula, eu vou dizer para o senhor, essa turma do Bolsa Família, do BPC e dos afastados, né, por auxílio e beneficiados pelo auxílio-doença, não são malandros, como o senhor disse. Não são malandros. Não são. Não são. Malandros esses são os ricos, milionários, muito ricos. São eles. Não, o povo brasileiro tem sacanagem, tem malandro em todo lugar, mas o povo brasileiro não é malandro, o povo brasileiro é trabalhador, presidente. O povo brasileiro, quando vai lá pedir BPC, é porque não tem condição de sobreviver. Quando recebe Bolsa Família, não é porque são malandros, não é que nem disse o ministro da Fazenda, que diz que tem uma indústria, gente, é chocante, uma indústria de ações judiciais para ganhar BPC. Os miseráveis do Brasil estão estruturando uma indústria. Gente, é renda familiar inferior a 1/4 de salário mínimo por pessoa. E esta turma está montando uma indústria de ações judiciais, isso é inacreditável. Então, tá aí. Além disso, os pescadores pobres, o pessoal da pesca artesanal do Brasil, não vai ter mais direito ao seguro-defeso. Ou, o seguro-defeso deixa de ser despesa obrigatória, o governo concede se quiser. Seguro-defeso é aquilo que garante a subsistência dos pescadores pobres no período do defeso, no período em que você não deve pescar, porque você pode comprometer a reprodução das espécies marítimas ou as espécimes nos rios, nas lagoas. Acabou, não vai ter. Só se o Haddad tiver de bom humor. E para completar, o governo ainda meteu um corte real de 13 bilhões anuais no piso constitucional da educação. Eles estão dizendo que não, imagina, mas o programa Pé de Meia não é um programa educacional. Não tem nada a ver com educação diretamente. É um programa assistencial. Colocar para dentro do orçamento da educação é fazer um corte de 13 bilhões no piso constitucional da educação. Impressionante. Impressionante, realmente, essas medidas do governo fazendo o discurso de que está indo para cima dos ricos. Tá? E aí é isso, né? E o governo está tentando empurrar para o colo do Congresso. Será que vai dar certo? A equipe econômica está dizendo, não, questão de corte de gastos é iniciativa do Congresso, depois disso tudo. Estão tentando colocar os parlamentares para ser o gato para tirar as castanhas do fogo. Daí, seguinte, ontem o Hugo Mota, que o Haddad rasgou elogio um atrás do outro lá no debate na comissão da Câmara, que o PT apoiou para presidente da Câmara dos Deputados, que o presidente Lula só tira foto com ele abraçado, né? O presidente Lula é Macron, Mota e Alcolumbre, são eles. Tá? Eles ontem falaram, não. Segunda-feira tem sessão na Câmara para derrubar o decreto do IOF, porque o governo recuou, mas manteve ainda algumas taxações do IOF. A Câmara vai derrubar.
na segunda-feira é a promessa do Mota, de todo o Centrão e da extrema-direita. Aí o governo está vendo a mão do Arthur Lira nessa guinada do Hugo Mota. Aí o pessoal diz, vocês não sabem nada, vocês fazem política de DCE, vocês não entendem da alta política. Quem entende da alta política é o presidente Lula, é o Haddad, quem entende da alta política é a Gleisi. Gente, o governo Lula entregou na mão do Arthur Lira o que o governo Lula considera o principal projeto para a reeleição de Lula, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a redução do imposto de renda para quem ganha de R$5.000 a R$7.000. Entregaram no colo do Arthur Lira, o presidente deu de presente, embrulhado para ele lá no Japão. Levou o Arthur Lira para o Japão. Agora está lá, não, o Arthur Lira é que... O Arthur Lira que é o culpado por isso. O Arthur Lira que é o culpado. O Arthur Lira quase virou ministro. E aí, no meio disto tudo, o Mota ontem apresentou um projeto para aumentar a remuneração dos deputados federais enquanto faz esses cortes contra os pobres. É um escárnio, Bom, para encerrar, e mais do que isso, né? O Congresso agora, o Mota, Lira, o Alcolumbre estão dizendo, só vamos votar o imposto de renda se o governo aprovar esse aumento dos deputados e liberar as verbas do orçamento secreto, que continua a existir, tá? Ô, Mota aí, esse pessoal do PT, eu fico impressionante, porque dizem que eles são os profissionais da política. Eles acharam que o Mota, que o Centrão ia entregar de mão beijada para o governo a relatoria da LDO de 2026, do ano da eleição. Não deu outra, né? Tá aí o deputado Ricardo Zaratini, que estava designado como relator da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026, caiu ontem, já foi derrubado, vai entrar um parlamentar do PSB ligado ao Centrão. Diz aqui o nosso genial Gilberto Maringoni, o grande acordo da Frente Ampla. Aí a reunião da Frente Ampla ali, né? Ali, olha, tem Lula, tem Alcolumbre, tem Mota, tem Zé Dirceu, tem todos eles ali. Essas são as promessas da campanha. Concordamos com todas, desde que nenhuma seja cumprida. É isso aí. Grande Gilberto Maringoni, nosso comentarista aqui, jornalista, chargista. Bom, resultado. Pesquisas de opinião. Tá na drag, tá na lama o governo Lula, tá na lama. Ontem saíram as pesquisas Datafolha, essa aqui, e para encerrar, e aí vamos trazer a Mariana aqui, a pesquisa Datafolha e Ipsos, antigo era IPEC, tá? Foi comprado pela Ipsos agora, que é uma empresa de pesquisa global. Essa é a pesquisa Datafolha. Governo Lula, 40% de ruim, péssimo e 28% apenas de ótimo e bom, 31% de regular. Tem uma tese dos analistas progressistas e liberais de que o governo teria tido em abril uma recuperação e que isso seria o início da recuperação do governo. Eu, sinceramente, questiono demais esta tese. Porque o que a gente vê é o seguinte, que a partir de fevereiro, na verdade, a partir de janeiro, a Ipsos é francesa, isso mesmo. É uma empresa de pesquisa mundial. Tem razão, Perfect Kiss. O que a gente olha aqui é que você tem, a partir de fevereiro ou de janeiro, vocês veem lá, até dezembro, o que se tinha? Tinha uma queda, mas uma queda residual no ótimo e bom, o governo ali entre 35 e 38 de ótimo e bom. E o ruim péssimo de 30 a 35, aí de fato o ruim péssimo subindo pouco a pouco. O que a gente vai ter na virada do ano, a partir de janeiro, é uma mudança de patamar, né? O ruim péssimo vai para a altura dos 40 e o ótimo e bom fica entre 25 e 29. Então você tem uma mudança de patamar. Não acho que é por conta da história do INSS, que essa é a tese deles. Não me parece haver evidência aqui de que foi o INSS. É o acumulado, é pelo conjunto da obra, né? Evidentemente que é pelo conjunto da obra. E aí o discurso dos lulistas, petistas, era assim,
até meados do ano passado. Lula é um gênio e a reeleição está garantida. A partir de outubro, novembro do ano passado, a conversa foi: Lula sabe o que faz e é o favorito para a eleição. A conversa agora, das últimas rodadas de pesquisa para agora, é: o governo Lula está com problema e tem chance de vencer a eleição. Tá? É assim que vai evoluindo a maneira como eles abordam. Então, aqui, pesquisa Datafolha, aqui, aprovação do trabalho de Lula, 50% desaprova, 46% aprova. Aqui, agora a pesquisa Ipsos, veja bem a escalada. A pesquisa Ipsos não tem essa suposta reversão agora em abril, tá? Não tem. Vocês veem lá. O ótimo e bom cai linearmente, de 34 em dezembro para 27 e agora 25. E o ruim péssimo sobe também quase que linearmente, tá? De 34 para 41 para 43. Então é isso, é isso. O governo Lula está com 40 a 25. É basicamente isso o que as pesquisas todas estão indicando. Em relação à aprovação e desaprovação, que o Datafolha não faz essa pergunta, eles fazem, ele está estacionado ali 55% de desaprovação e aprovação na casa entre 40 e 29. Como aqui são só duas opções, o que acontece? Você força esta coluna aqui, amarela, que é do regular, a escolher uma das opções, tá? Então você deixa só duas, por isso que você faz para essa mudança aqui, 55 a 40. Aqui, a não confiança no presidente Lula estagnada em perto de 60%. 58% das pessoas na pesquisa Ipsos dizem que não confiam no presidente Lula. Aí, só para vocês terem uma ideia, da draga em que está o governo Lula. Essa é a pesquisa Datafolha no mesmo período, 2 anos e meio do governo Bolsonaro. Ainda na pandemia, tá? 23, 24 de junho de 2021. Aqui, negativo do Lula está em 40, Bolsonaro 44. Mas o positivo de Bolsonaro maior que o do Lula. O positivo do Lula, sem pandemia, está 25, gente. É dramática a situação. Ok, o Bolsonaro estava em 32 em plena pandemia. Então, semana que vem nós vamos aprofundar essa discussão sobre as pesquisas de popularidade. Nós já temos agora o acumulado, né, da Quest, da Atlas, Datafolha e Ipsos. Semana que vem nós vamos conversar sobre isso.